Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor então? Senhor Deus e Pai, nós iremos participar agora da Tua palavra essa que já tem falado ao meu coração, e nessa noite eu peço que o Senhor fale ao coração da Sua igreja também, que eles estejam prontos, que os corações estejam abertos a receber a ministração do Senhor. Não serei eu quem vai falar, mas sim a palavra do Senhor através da minha vida. Então, seja o Senhor com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A escola bíblica tem sido muito bom. Os temas abordados nessa lição que nós temos estudado têm sido temas muito bons, temas que falam sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, e nós temos aprendido muito aqui na escola bíblica. E eu queria reforçar aqui o pedido do nosso irmão evangelista André, para que vocês viessem também fazer parte dessa escola bíblica, se matricular, ser um aluno. E eu tenho certeza que você não estará perdendo o seu tempo neste lugar. Um tempo muito precioso que nós estamos tendo aqui. Amém? Quero agradecer aí a presença dos nossos amigos, visitantes, destacando aqui a presença do meu cunhado, Judomar, a minha sobrinha Eduarda, Soraya. Muito obrigado pela visita de vocês, pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, amém? Meus queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, do 10 ao 20, do 10 ao 20, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com verdade, ou com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez
fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Levante sua mão e fala assim comigo, repita comigo assim: eu quero vestir a armadura de Deus. Amém? E é sobre esta armadura que eu quero falar nessa noite com vocês. Sobre a armadura de Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, quando nós começamos a analisar esse texto, primeiro a gente já fica pensando na batalha, né? Ficamos pensando e analisando na batalha, porque aqui fala em todo um arsenal que é usado em uma batalha, que é usado em uma guerra, né? Fala sobre a armadura, fala sobre o escudo, fala sobre a couraça, né? Que é algo para a pessoa se proteger, e fala sobre a espada. Então traz essa ideia de uma batalha, de uma guerra. E na verdade, aqui está se referindo a uma batalha mesmo. Aqui fala-se de fato de uma batalha, de uma guerra. Só que não é de uma batalha terrena, não é de uma batalha material, não é de uma guerra material, não é de você pegar uma espada e poder lutar, ferir alguém. Não é sobre isso que está falando aqui. Talvez seria fácil se fosse uma batalha de você ir para uma guerra e guerrear contra algo, né? Contra alguém, contra um povo, contra um exército. Para muitos que são preparados, talvez seria fácil, mas não é sobre isso que está sendo falado aqui. Aqui está sendo falado sobre uma batalha espiritual, sobre uma guerra espiritual, né? E uma guerra espiritual, uma batalha espiritual é algo que não é fácil de enfrentar. Hoje nós estávamos conversando sobre isso, né, evangelista André? Hoje nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre essas coisas. E uma batalha espiritual, uma guerra espiritual é algo muito sério. E que nós, cristãos, nós, povo de Deus, precisamos estarmos preparados para encarar, para enfrentar uma batalha espiritual. E eu acho que todos nós passamos e enfrentamos batalhas espirituais, sim ou não? Ou é só eu que enfrento batalha espiritual? Não, né? Todo mundo enfrenta uma batalha espiritual. Todos nós estamos enfrentando uma batalha espiritual todos os dias. Você enfrenta uma batalha espiritual em todos os instantes da sua vida. Quando você se levanta logo pela manhã e vai em direção ao seu trabalho, você já está ali, já sendo protegido por Deus, né? Os anjos do Senhor estão à sua volta te protegendo, porque à sua volta existe uma batalha espiritual. A palavra diz que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo tragar as nossas vidas. E isso é ele não dorme, ele não para. Ele está em todo instante querendo te derrotar, querendo te destruir, né? Então nós devemos tomar cuidado. Nós devemos estar preparados para passarmos ou para enfrentarmos essa batalha espiritual, essa guerra espiritual. E eu repito que não é nada fácil enfrentar uma batalha espiritual. Só que nós temos as orientações, né? Eu falo para você o seguinte: se nós, como cristãos, não precisa fazer, eu falo sem medo, você não precisa fazer nada mais, além de seguir as orientações do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que você vai muito longe no seu ministério. Siga simplesmente ou somente as instruções deixadas pelo apóstolo Paulo. Tudo que ele nos ensinou, tudo que ele deixou para nós, né? Os ensinamentos dele para nós. E aqui o apóstolo Paulo estava falando aqui, né? O apóstolo Paulo estava falando aqui. Essas instruções tão preciosas deixadas para nós, para o povo de Deus.
e nós precisamos seguir essas instruções, esses ensinamentos. E a primeira orientação que eu vejo aqui nesse texto em que nós lemos, meus queridos, é de nos fortalecer no Senhor, no primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 10, né? Nos fortalecer no Senhor. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Simplesmente sejam fortalecidos no Senhor e andem na força do seu poder. Na força do seu poder. Aqui fica bem claro que nós não somos fortes. Nós não somos fortes. Nós não somos os super poderosos, não. Nós não temos poder algum. Quando se trata de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, nós não somos fortes. Se nós não estivermos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, com certeza nós teremos uma batalha frustrada. E corre risco de muito crente levar uma peia, viu? Levar uma peia. Eu fico muito preocupado. Teve uma irmã esses dias atrás que conversou comigo a respeito de evangelização. É um trabalho muito lindo. Evangelizar é muito lindo. E é muito importante fazer evangelização. Você sair na rua evangelizando é algo que alegra o coração de Deus. Só que você não pode ir despreparado. Você vai encontrar de tudo lá na rua, né? Agora, você já pensou no momento em que você está evangelizando alguém, quando você começar a falar do amor de Deus para essa pessoa, você já pensou se essa pessoa então ela dá um brado meio diferente com você lá, com a voz meia grossa, né? Tem gente que corre, irmãos. Corre. Não fica não. Corre, liga para o pastor, vai correndo na casa do pastor com medo. Se nós não estivermos fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor, isso está muito propício a acontecer em nossas vidas. Nós precisamos estar fortalecidos para esses momentos, para podermos exercer esse lindo ministério que foi confiado a nós, povo do Senhor. Mas para isso nós precisamos estarmos fortalecidos no Senhor. E não para por aí. Olhem o que diz o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui mais uma vez fica evidente para nós que se nós não estivermos fortalecidos, se nós não estivermos revestidos das armaduras de Deus, nós não conseguiremos enfrentar essas forças espirituais, essa força do sobrenatural que está a todo tempo à nossa volta, que está ao nosso derredor, que está rugindo, querendo nos tragar. E então nós precisamos estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra os principados, potestades, contra o mundo sobrenatural. Hoje eu falei umas coisas pro evangelista André, que ele ficou meio assim, né? A gente estava conversando hoje à tarde, e foi uma conversa bem legal a respeito dessas lutas, dessas batalhas, né? E eu até contei para ele que o meu pai, ele tem um apelido no mundo espiritual. Quando ele vai orar por alguém que está endemoniado, eu estava até contando para ele que era assim: alguém estava aí, chamava o meu pai para orar. Quando ele estava chegando próximo da casa, aí o diabo já falava assim: ó, tá vendo que ele vai ajudar pra cá? Tá vendo se incomodar? Esse foi o apelido que eles deram pro meu pai, sabe? E aí, onde quer que seja que há alguém com um espírito imundo ou algo assim, a primeira coisa que fala é chamar ele pelo apelido. E aí nós estávamos conversando e eu fui contando, né, para ele
essas coisas, né? O que eu vivi na minha infância, o que eu presenciei, o que eu vi. E isso, irmãos, é algo que traz uma preocupação para os nossos corações a respeito da igreja do Senhor, porque nós precisamos estar preparados para essas coisas. Quando a igreja começa a incomodar o inferno, essas coisas começam a aparecer, a surgirem no meio da igreja, e nós precisamos estar preparados. Ninguém vai sair correndo dentro da igreja, né? Se acontecer um negócio desse aqui, vamos colocar a mão e repreender, expulsar com a autoridade que o Senhor nos deu, sim ou não? Deus nos deu autoridade, nós temos essa autoridade sobre nós, sobre as nossas vidas, mas para isso nós precisamos estarmos preparados para podermos fazer isso, porque isso nós fazemos em nome de Jesus. É o nome de Jesus, é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas que traz essa unção, esse poder, essa autoridade sobre nós. E então isso gera uma preocupação em nosso coração a respeito da igreja, a respeito de estar preparado, a respeito de tomar essa armadura de Deus para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. E aqui nós temos uma ênfase, né? Esse texto ele continua dando a ênfase a respeito de vestir, de ser vestido com essa armadura, com toda essa armadura. Meus queridos, no versículo 13 diz assim: portanto, né, mais uma vez fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se nós estivermos vestidos ou revestidos com essa armadura de Deus, nós seremos inabaláveis. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, é isso que está sendo dito aqui para nós, essa ênfase a respeito de sermos vestidos por esta armadura de Deus. E aqui nós entendemos, fica claro para nós que com os nossos recursos próprios, né? Com os nossos recursos, nós não somos nada, nós não somos capazes. Se nós não tivermos essa armadura de Deus, nós não somos capazes. Aqui está bem claro para nós. Nós precisamos estar vestidos com essa armadura para podermos resistir a esse dia mau e depois permanecermos inabaláveis. Porém, precisamos usar esses recursos que o Senhor nos deixou, né? Esses recursos de Deus. E olhem só o versículo 14, a maneira que o versículo prossegue para nós aqui, nos orientando em permanecermos firmes, cingindo-nos com a verdade e vestindo-nos com a couraça da justiça. Isso aqui é o prosseguimento do versículo, as orientações para nós. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resistir? Como que eu irei enfrentar? Como que eu irei passar por essas batalhas? Como que eu irei entrar numa batalha espiritual? Com essas orientações que estão sendo deixadas aqui para nós. Então nós precisamos seguir passo a passo do que está sendo falado aqui nesse texto para nós. Então, meus irmãos, eu e você, nós precisamos estarmos preparados em Cristo para enfrentar esse dia mau, ou esses dias maus, né, em que o inimigo se levanta contra as nossas vidas. No versículo 15 diz assim: nossos pés precisam estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Mais um ensinamento para nós, mais uma orientação para nós de como fazer, de como prosseguir. Já no versículo 16 diz assim: precisamos sempre usar o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do maligno, né? É deixado aqui o passo a passo. Passo a passo foi dado para nós aqui, passo a passo de como fazer, todas as instruções, não tem dificuldade nisso aqui.
passo a passo necessário, as orientações precisas e necessárias para nós podermos lutar contra esse mundo espiritual, contra esse mundo sobrenatural, está sendo deixado aqui para nós. Agora, na segunda parte, a partir do versículo 17, nós vamos usar na prática essas armas de defesas na vida do crente, essas armas que foram deixadas para nós, a partir do versículo 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o nosso capacete e a nossa espada é o quê? A palavra de Deus. Literalmente, a palavra, a espada, é o que está sendo pregado aqui para nós na palavra, o que está sendo falado aqui no versículo 17. A palavra de Deus, sem dúvida, ela é a nossa espada, é com que nós devemos lutar, é com ela que nós temos a capacidade, que nós temos a força de vencer o inimigo. Não adianta você tentar de outra forma, de outra maneira. É através da palavra, é através da palavra de Deus. E é essa espada, meus irmãos, essa espada que está sendo falada aqui, que nos trará a vitória sobre o mundo espiritual, sobre o mundo sobrenatural, que é sobre isso que estamos falando. E sem essa palavra, sem essa espada, com certeza é impossível você enfrentar uma batalha espiritual. Essa palavra aqui, essa espada aqui, ela serve e é usada em todas as áreas de nossa vida, de nossas vidas. É aqui que nós tiramos os nossos ensinamentos para toda a vida. Nós tiramos na palavra. Nós somos orientados pela palavra. O cristão, ele precisa ser orientado pela palavra de Deus. E não para por aí. Vejam a importância também da oração descrita no versículo 18. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E quem são todos os santos aqui? É a igreja do Senhor. Todos os santos, nós precisamos orar, não somente por nós, mas uns pelos outros. Aqui fica mais um belo exemplo sobre a unidade, sobre a comunhão, sobre a união do povo de Deus. E nós precisamos não somente olhar para nós e orar por nós, mas orarmos uns pelos outros. Aqui está falando de orarmos, vivermos em oração e em súplica também pelos santos, né? Pelos santos. E aqui fala que é orando somente uma vez no dia, é isso? Não, né? Não. Aqui fala para nós vivermos orando em espírito em todo o tempo. Você andar orando em espírito no seu dia a dia, o que você está fazendo, falando com o Senhor em espírito, isso é orar. E assim você está se defendendo, assim você está usando as suas armas contra o mundo espiritual em todo instante. É assim que você se defende do inimigo. Não é somente orando uma vez por dia, não, é vivendo em oração, orando em espírito. Eu não estou falando que você vai viver orando, Deus, não é isso, mas é orando em espírito, pensando em pensamento. Quando se fala orando em espírito, você está orando, falando você e Deus, conversando com o Senhor. Talvez você está dirigindo ali, está em pensamento falando com Deus. Você não pode fechar os seus olhos dirigindo, mas você está falando com Deus. Você está pensando ali, o seu pensamento está orando. E
E isso é viver em oração. Isso é viver em oração. E essa é uma das armas importantes na vida do cristão, na vida do crente, para poder vencer este mundo espiritual, o mundo sobrenatural. Não adianta viver achando, eu sou. Se o diabo vir, eu vou falar mesmo, eu vou repreender. Sim, Deus te deu autoridade para isso. Mas se você não estiver preparado para isso, você vai passar vergonha, meu querido. Viver orando em espírito, orando em todo o tempo, vigiando, ainda fala vigiando, irmãos. Vigiando. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Essas são as armas deixadas para nós, a nossa armadura. Você falou comigo aqui no início, eu quero vestir a armadura de Deus. E como é que eu vou vestir a armadura de Deus? É assim, são essas as orientações deixadas para nós. É assim que eu vou vestir as armaduras de Deus. Aqui está sendo deixado para nós as orientações. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui que precisamos nos fortalecer primeiro no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos revertir com a armadura de Deus para vencermos o diabo. Depois nós aprendemos que a nossa luta não é uma luta contra a carne, contra o sangue, mas sim contra o mundo espiritual, contra o inimigo. Essa é a nossa luta, essa é a luta do cristão. Às vezes você acha que eu estou enfrentando uma luta danada. Tem um pessoal pegando no meu pé aí que não me deixa em paz. Não me deixa em paz. Pensa numa luta que eu estou enfrentando na igreja. Tem um irmão lá que, pelo amor de Deus, aquele irmão me tira do sério. Me tira do sério, eu estou enfrentando uma luta tão grande. Que luta que nada, irmão. A sua luta não é contra a carne, contra o sangue. A sua luta é uma luta espiritual, é sobrenatural. É algo que você não vê. É algo que está além da sua visão. Você precisa estar no propósito. Você precisa estar vivendo o propósito para você enfrentar e para você enxergar essa luta. E isso é muito sério. Isso é sério demais. Tem gente que leva isso na brincadeira, mas isso é sério. Nós precisamos estar preparados, vestidos com a armadura de Deus, para enfrentarmos o mundo espiritual. Então é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, que a nossa luta é contra o mundo espiritual. Aprendemos também que com as nossas forças, com as nossas próprias forças, com o meu recurso pessoal, eu não conseguirei jamais enfrentar esta guerra, enfrentar essa batalha. A minha luta será frustrada se eu achar que eu posso com as minhas forças materiais, com os meus recursos. Não, eu preciso estar revestido com a armadura de Deus. Eu preciso estar firmado na força do poder do Senhor. Não é com a minha força, não é com o meu braço, não, é com a força do poder do Senhor. É com isso que eu preciso estar firmado, é com isso que eu preciso, é nisso que eu preciso depositar a minha esperança, a minha fé e a minha confiança. E aprendemos também que tudo que nós precisamos para vencer o mundo espiritual, para vencer o mundo sobrenatural, está na oração e na palavra. Não adianta você recorrer a outra coisa. Não adianta você buscar um outro recurso. Se não for na oração e na palavra, você não conseguirá. Eu sinto muito em te dizer que você não conseguirá. Nós vemos aí fora da igreja, nós vemos as pessoas buscar em outros lugares isso aqui. A pessoa às vezes vai num centro, né? Vai no centro de macumba buscar para uma libertação na casa dela, né? Vai lá e busca isso aí. E vocês acham que está recebendo de alguma forma a libertação? Não. Porque se você não estiver em oração, se você não estiver com a palavra, você não irá conseguir.
as instruções deixadas para nós, as orientações deixadas para nós através da vida do apóstolo Paulo são essas. Eu conseguirei passar por isso, eu conseguirei vencer isso, eu conseguirei batalhar, guerrear contra o mundo espiritual, contra o mundo sobrenatural, através da oração e através da palavra, amém? Repita comigo mais uma vez: eu quero vestir a armadura de Deus, amém? Aplauda ao Senhor nessa noite. Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez estamos diante da Sua palavra, estamos diante do Senhor e participamos dos Seus ensinamentos para as nossas vidas nessa noite, Pai. Ensinamentos esses que trazem um fortalecimento para a nossa vida espiritual, que nos ensina de como devemos proceder, de como devemos prosseguir para enfrentar o mundo espiritual, para enfrentar o mundo sobrenatural e assim, Deus, podermos passar por uma batalha, Deus. Batalha essa que foi descrita nesse texto em que lemos aqui nessa noite. E nós pedimos que o Senhor continue nos ensinando todos os dias, que o Senhor continue nos fortalecendo na força do Teu poder, Deus. Nós entendemos que com a nossa própria força, com os nossos próprios recursos, nós não seremos capazes jamais de enfrentarmos o mundo sobrenatural. Para isso nós pedimos, Deus, as Suas poderosas mãos sobre as nossas vidas, a unção do Senhor sobre nós, a armadura de Deus sobre nós. Então nos impulsione todos os dias a estudar a Tua palavra, que é uma das armas usadas aqui, e vivermos em oração. É o que nós pedimos, Senhor. Nós queremos viver fortalecidos em Ti, fortalecidos no Senhor, firmados no Senhor, no poder do Senhor. Então continue ministrando aos nossos corações, Pai, e nos preparando dia após dia para enfrentarmos essa batalha, para enfrentarmos o mundo espiritual e sobrenatural. Nós sabemos que o inimigo ruge como um leão a nosso derredor, mas também sabemos que os Teus anjos estão à nossa volta, Senhor, nos guardando e nos protegendo. Então continue o Senhor conosco, com a Sua igreja. É o que eu peço nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus.